Nesse vídeo a gente vai encerrar essa parte básica das derivadas de funções complexas. A gente vai enunciar um teorema que trata das condições suficientes de Cauchy-Riemann, envolvendo as equações de Cauchy-Riemann. E depois a gente vai enunciar um teorema que resume tudo. Eu vou colocar aqui condições necessárias e suficientes de Cauchy-Riemann. E no final concluir com exemplos e ainda conteúdo capítulo 2 do livro texto. Antes eu vou enunciar esse resultado aqui, que é um resultado de cálculo com funções de várias variáveis, especificamente aqui funções de duas variáveis. Então, se eu tenho uma função g, uma função definida em um conjunto D do plano, do R2, do plano cartesiano, com valores em R. Então, é uma função real de duas variáveis reais. Então, se essa função é tal que as derivadas parciais, derivada de g em relação a x, a derivada de g em relação a y, existem e são contínuas em um determinado ponto, né, do domínio, na verdade, no interior do domínio, então vale o seguinte, vale essa aproximação aqui, ó. Isso aqui é o incremento da função quando você passa do ponto x0, y0 para um ponto x mais delta x, x0 mais delta x, y0 mais delta x. Então a gente vai ter esse incremento aqui. Então esse incremento pode ser aproximado pela derivada, para essa expressão aqui, né? A derivada de g em relação a x vezes o incremento delta x, mais a derivada em relação a y vezes o incremento delta y, tudo no ponto x0 e y0, mais um termo de erro que envolve os incrementos delta x e delta y. Então você vai aproximar o incremento da função por essa expressão aqui, é uma aproximação linear. E essa aproximação vai gerar um termo de erro, né? Tem uma aproximação, e esse termo de erro é dado por isso daqui. Então essa aproximação é possível e esse limite e vale esse limite aqui. Então está dizendo que esses erros aqui, eles decrescem para zero mais rapidamente do que o vetor dos incrementos tende a zero. Então o limite do módulo de epsilon sobre... Isso aqui não é um epsilon, é um termo de erro, tá? Um epsilon. Um erro índice k, dois valores, k, epsilon índice 1, epsilon índice 2, sobre o módulo do vetor dos incrementos. Então, o módulo do vetor dos incrementos é dado por isso daqui. Então, esse é um resultado de cálculo de funções de várias variáveis, geralmente estudado em alguma disciplina de cálculo, no caso, por exemplo, da UNB Cálculo 3, em que se estuda funções de várias variáveis. Então, isso aqui está indicando que, nessas condições, a função g, né, pode ser aproximada por um termo que envolve aqui essa aproximação aqui, uma aproximação linear. Então tem a ver com o que chama lá de plano tangente, né, da função, grafo da função no ponto. Então isso aqui é um resultado lá, eu não vou detalhar muito aqui, mas eu vou usar esse resultado para provar o teorema que fala das condições suficientes. O que é importante é que essas derivadas elas existam e sejam contínuas no ponto, para eu poder fazer essa aproximação. Então, aqui o teorema em que eu abordo as condições suficientes de Cauchy-Riemann para eu garantir que a f é derivável no ponto. Lembrem-se que no vídeo anterior a gente falou de condições necessárias. Então, se eu tinha que a derivada existe no ponto, então essas quatro derivadas parciais devem existir também, é necessário. Por isso fala condição necessária. Uma condição necessária para a função complexa f ser derivável no ponto z0 é que essas derivadas existam, né? Desse ponto, e também aí vai valer isso daqui, né? E satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Então essa é a condição necessária, a existência das derivadas e satisfazer as equações de Cauchy-Riemann. Então, se a f é derivável no ponto, essas derivadas existem e satisfazem as equações de Cauchy-Riemann. Então, é a condição necessária. Mas eu deixei um exemplo no final, que deixei como exercício, para vocês verificarem que elas não são suficientes. Né? A simples existência das derivadas
e satisfazer as equações de Cauchy-Riemann no ponto não é uma condição suficiente, não são condições suficientes para garantir que a derivada da função complexa exista nesse ponto, tá? Então, o exemplo que ficou lá no final do vídeo é exatamente para ilustrar isso. Então, isso significa que a gente precisa de algo a mais para garantir a existência dessa derivada. Então, vão ser aqui as condições suficientes. E quais são elas? Então, eu estou considerando uma função complexa, dada aqui na sua forma algébrica. Quando eu calculo um ponto z qualquer na forma algébrica, eu vou ter aqui a função u, que é a parte real da função f, e a função v, que é a parte imaginária da função f. Tá? Um ponto z0 também, na forma algébrica, está no domínio da função. Então, suponha que exista um disco aberto com centro em z0 e raio r, tal que as derivadas, essas 4 derivadas parciais de primeira ordem existam em todo ponto desse disco e são contínuas nesse ponto. Elas existem em cada ponto do disco e no ponto x0 e y0 específico elas são contínuas. Então, se u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann em x0 e y0, então f é derivável nesse ponto e vale essa expressão. Então, só esclarecendo um pouco, falando dessa questão aqui das derivadas existirem nesse disco, né? Existe esse disco aberto, as que elas existem são contínuas no ponto x0. Então, um esquema para representar isso aqui, imagine que essa figura destacada aqui representa o domínio da função f, da função complexa, função f, e aqui tem o ponto z0, onde eu estou querendo estudar se a função é derivável ou não. E aí eu encontro um disco aberto de raio r, com centro no ponto z0, onde em todos os pontos dentro desse disco as derivadas parciais existem, as 4 derivadas parciais existem, tá? E fora desse disco, fora não interessa, o que interessa é que existe, você garanta que existe pelo menos um disco aberto assim, né? Claro que quando você acha qualquer um com raio menor também vai satisfazer. Então, basta que você garanta que exista um disco aberto com centro no ponto z0 e raio r, tal que em cada ponto dentro desse disco aberto, as 4 derivadas existam. E, além disso, as 4 derivadas existem nesse disco, além disso, que elas sejam contínuas especificamente nesse ponto. Então, elas são as funções u e v são deriváveis, né? As derivadas de primeira ordem existem aqui em cada ponto do disco, e especificamente no centro do disco elas são contínuas. Então, além de existir nesse ponto, elas também são contínuas. E nos outros pontos do disco precisa ser contínuo? Não, não precisa. Só basta que exista. Então, essa é a condição aqui, ó. Então, suponha que exista um disco, tá? Aberto, um centro em z0 e raio r, contido no domínio, tal que essas derivadas parciais todas existam. E elas sejam contínuas no ponto x0 e y0. Ok? Então, com essa condição a mais, se as funções u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann no ponto, então f é derivável no ponto z0. Então, é isso que faltava. Então, apenas a existência das derivadas e satisfazer as equações de Cauchy-Riemann no ponto não é suficiente para garantir que a função f é derivável no ponto z0. O que precisa mais? Precisa que eu consiga determinar um círculozinho como esse, né, um disco desse, onde todas as derivadas existam não apenas no ponto, mas em todos os pontos do disco. E no ponto especificamente, além de existir, essas derivadas sejam contínuas. Então, isso vai ser exatamente para eu poder aplicar esse resultado aqui, ó. Tá? Esse resultado aqui, ó. As derivadas existem e são contínuas no ponto, tá? Então, essas são as condições suficientes, né? Garantir que as 4 derivadas existam nesse disco e sejam contínuas. Na prática, na maioria dos exemplos, as funções vão ser deriváveis, né? E as derivadas contínuas em todo o domínio, na maioria dos exemplos, mas não é sempre assim. Por isso que precisa da situação um pouco mais
mais restritiva, porque aparecem exemplos em que também as derivadas parciais não existem em todos os pontos do domínio, ou podem existir, mas não são contínuas. Mas você não precisa de tudo isso, você precisa apenas conseguir isolar o ponto, isolar no sentido de encontrar esse disco aberto, onde dentro desse disco aberto as quatro derivadas parciais existem, não interessando o que acontece fora desse disco aberto. E, além disso, no centro do disco, as derivadas parciais, todas elas são contínuas, no ponto Z0. Fora do centro, não interessa. As derivadas podem ser descontínuas, basta que elas existam. Ok? Então, vamos para a prova desse resultado, mas antes vamos só estabelecer aqui uma notação para facilitar tudo que vem depois. Então, o incremento ΔX, né? Claro, x menos x0. O incremento ΔY, y menos y0. O incremento ΔZ vai ser, então, ΔX mais ΔY vezes i. Se eu chamar de W o valor da função no ponto, então o incremento ΔW vai ser f de z0 mais ΔZ menos f de z0. Então, esse é o incremento do valor da função. Do mesmo jeito, o incremento ΔU, né, da função U, então é quem? É u x0 mais ΔX, y0 ΔY, menos u x0 y0. E o incremento ΔV, V no ponto x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, menos V no ponto x0 y0. Então, aqui agora a gente tem um ponto x0 y0, só que a gente não vai dar só um incremento ao longo do eixo x, que seria o ΔX, não é só isso. A gente vai dar um incremento ao longo do eixo x e, simultaneamente, um incremento ao longo do eixo y, que é o ΔY. Então, ΔX e ΔY. Então, eu vou estudar a função desse incremento aqui, ó, z mais ΔZ, que é o ΔX, é o x0 mais ΔX, mais y0 ΔYi. Então, aqui, esse ΔW é o incremento, né, quando eu faço o valor da função nesse ponto, menos o valor da função nesse ponto aqui. Agora eu estou fazendo incremento simultaneamente ao longo dos dois eixos, ΔX e ΔY. Então, com essa notação toda, o que a gente quer provar? Eu quero provar que a f é derivável. Então, supor que elas vão satisfazer, as funções u e v vão satisfazer as equações de Cauchy e Riemann nesse ponto. Eu vou querer provar que a função é derivável no ponto, ou seja, essa derivada aqui existe. Provar que essa derivada existe é provar que esse limite aqui existe, o limite de ΔW sobre ΔZ. Então, ΔW é o incremento da função sobre o ΔZ, que é o quociente de Newton. Então, provar que a derivada existe é provar que esse limite existe. Ele vai ser, por definição, a derivada da f no ponto. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, agora só manipulando aqui umas manipulações algébricas. Então, o ΔW, por definição, é f de z0 mais ΔZ menos f de z0. Substituindo, né, a função, a parte real, e a função, parte real aqui, a função parte imaginária, substituindo em cada ponto. Então, nesse ponto eu tenho a u no x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, mais v x0 ΔX, y0 ΔY. Então, é isso aqui que está entre cochete, é o valor da f no ponto z0, ΔZ, usando as funções u e v. Então, eu estou calculando a função nesse ponto aqui, né, que é o correspondente ao incremento, menos o valor da função no ponto z0, que é simplesmente u de x0, y0, mais v de x0, y0, i. Então, o valor da função nesse ponto. Então, o valor da função no z0, ΔZ, menos o valor da função no z0. Então, esse é o ΔW, o incremento. Bom, aí, organizando aqui, né, manipulando aqui algebricamente tudo, então, eu vou poder escrever assim. A parte real, né, que aqui tem i aqui. A parte real do incremento vai ser u x0 mais ΔX, y0 mais ΔY, menos u de x0, y0, tá? Isso aqui tudo é o ΔU, que eu chamei lá anteriormente. Essa expressão toda aqui é o ΔU. Do mesmo jeito, eu tenho Vx0 ΔX, y0 mais ΔY, menos Vx0, y0. Então, isso aqui tudo é o ΔV, tá?
Então, o ΔW é o incremento ΔU mais ΔV vezes I. A parte real do ΔW é o ΔU e a parte imaginária do ΔW é o ΔV. Agora eu vou usar esse teorema do cálculo aqui, esse resultado. Vou usar o caso aqui com a função sendo a função U e também com ela sendo a função V, com as duas funções que eu tenho. Então, por outro lado, como essas derivadas parciais todas são contínuas nesse ponto, então podemos escrever essa aproximação aqui, ó. Então, é esse resultado aqui, com U, né, vai ser simultaneamente feito com U e com V. Então, vai ter essa parte aqui e os erros correspondentes. Então, para U, eu vou ter o quê? A parte da aproximação, então o incremento ΔU, a parte da aproximação linear, dada aqui pelos coeficientes que são as derivadas no ponto, mais a parte dos erros. Aqui, como vão ser duas funções, então vão ter 4 erros, ε1 e ε2. Para o ΔV é a mesma coisa, só trocando U por V. Então, estou usando aquele resultado lá para a função U no lugar da G e para a função V no lugar da G, que dá isso aqui, tá? Onde esse limite aqui é zero. Para cada uma dessas funções, ε1, ε2, ε3, ε4, em módulo, ela vai para zero mais rapidamente do que vai o módulo do incremento, no ΔX e ΔY. Tá? Só uma observação, esse módulo ΔX, esse módulo ΔX, ΔY, é isso aqui, raiz quadrada, ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Mas isso é exatamente o módulo do incremento ΔZ, tá? É exatamente o módulo do incremento ΔZ, que ΔZ é isso daqui. O módulo dele vai ser isso aqui, tá? Então, esse limite aqui, ó, vai ser zero, quer dizer que esses erros em módulo decrescem para zero mais rapidamente do que esse módulo vai para zero. Mais rapidamente do que você se aproxima do zero, os erros vão se aproximar do zero, tá? Então, é uma boa aproximação isso daqui, tá? Com essa velocidade aqui dos erros tenderem para zero. Bom, agora substituindo ΔU e ΔV em ΔW, então eu tenho ΔW é isso, ΔU e ΔV. Então, no lugar de ΔU, eu vou colocar essa expressão toda. No lugar de ΔV, eu vou colocar essa expressão toda. Então, substituindo, vai ficar aqui. Isso aqui é tudo ΔU, esse primeiro colchete, e esse segundo é o ΔV, tá? Multiplicado por I, tá? Então, substituir e vou também usar as equações de Cauchy-Riemann, que eu não usei ainda. Veja, a hipótese do teorema diz que, então, se U e V satisfazem as equações de Cauchy-Riemann, então ela é derivável no ponto Z0. Eu ainda não usei essa hipótese, vai ser usada agora. Então, usando as equações de Cauchy-Riemann, quer dizer o quê? Eu vou aqui, a derivada parcial de U em relação a Y, da primeira equação de Cauchy-Riemann, isso vai ser menos, da segunda, vai ser menos a derivada parcial de V em relação a X. Então, ó, vejam, aqui não mudou nada, ficou do mesmo jeito, e aqui mudou porque eu usei a equação de Cauchy-Riemann, a segunda equação, aquela que aparece o sinal de menos. Então, eu fiz essa substituição. Aí aqui é a mesma coisa, nessa parte aqui agora. O ΔVx não mudou nada, ficou do mesmo jeito. E aqui eu vou usar a outra equação de Cauchy-Riemann. dV dy no ponto é du dx no ponto. Então, usei as duas equações de Cauchy-Riemann nessas substituições aqui, ó, tá? Então, eu fiz essas substituições. E aí, agora eu fiz só uma manipulação aqui, ó. Eu coloquei onde aparece du dx aqui e aqui. Então, eu coloquei em evidência e aí ficou isso, ó. Du dx vezes ΔX, né? Tá aqui o ΔX, mais ΔY, só que tem esse I aqui fora multiplicando. Então, por isso ficou ΔY vezes I.
Aí a mesma coisa aqui, ó, eu coloquei dv em evidência, então tem aqui dv dx, né, dv dx, aí vai aparecer aqui o ΔX, então dv dx e o ΔX, e aqui está menos dv dx. Então, para corrigir esse sinal de menos, o que é que eu faço? ΔY, tem um ΔY aqui, tá? Esse menos é a mesma coisa que i ao quadrado, ó, i vezes i ao quadrado. Então, é esse menos aqui, ele está substituindo, está sendo substituído por i ao quadrado. Aí eu coloquei um i em evidência. Então, ó, essa parte aqui ficou ΔYi vezes i, um i fora multiplicando tudo aqui por causa desse menos, que é a mesma coisa que i ao quadrado, tá? Então, eu fiz essa manipulação algébrica, e aí, tem a parte dos erros também, né, que eu tinha esquecido aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar o ΔX em evidência nessas duas parcelas. Então, vai ficar o erro 1 mais o erro 2 vezes i, com o ΔX em evidência. E aqui eu vou colocar o ΔY em evidência. Então, tem o erro 2, o erro 4 vezes i, porque tem aqui o i, e o ΔY colocado em evidência. Então, arrumando um pouco as coisas, então percebam que isso daqui é o ΔZ, isso daqui é o ΔZ, então o ΔZ, isso daqui, ó. Então, aí vai ficar a derivada de u em relação a x vezes ΔZ, tudo no ponto, derivada de v em relação a x vezes o ΔZ vezes i, essa parte aqui, ó, é o ΔZ, está multiplicado por i, mais a parte aqui dos erros eu só fiz repetir, tá? Portanto, ΔW sobre ΔZ, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero, voltando aqui, eu quero provar que esse limite aqui existe, né? E aí, provando que ele existe, por definição, vai ser a derivada da função no ponto. Então, é isso que a gente quer provar que esse limite existe. Então, é isso que eu estou fazendo aqui, ó. Fiz essa manipulação toda, agora eu vou fazer o quociente de Newton, ΔZ sobre ΔW sobre ΔZ. Então, quando eu dividir aqui por ΔZ, aí vai simplificar, só fica isso daqui. Aqui também simplifica, aí só fica isso. Na outra parte eu não posso fazer muita coisa, só escrever isso daqui de uma forma que eu achei mais apropriada, dividindo por ΔZ aqui e ΔZ aqui. Mas foi tudo dividido por ΔZ. Nessa parte simplifica e só aparecem as derivadas. E esse número complexo i. Bom, aí eu quero provar que esse limite aqui existe, o limite existe. Então, eu só preciso, vejam que essas parcelas não envolvem mais nada do ΔZ. Então, é constante. Então, aqui eu não preciso mais me preocupar, porque isso aqui é constante. Não envolve nada do ΔZ. A única coisa que envolve o ΔZ é essa parcela aqui. Envolve aqui ΔZ explicitamente, mas envolve aqui também através do ΔX e do ΔY, porque ΔZ é ΔX mais ΔY vezes i. Então, esse ΔX, na verdade, tá amarrado com o ΔZ, assim como o ΔY também. Então, essa aqui é a parte que envolve o ΔZ, que é o que eu preciso estudar para garantir que o limite existe. Então, basta provar que esse limite aqui, provar que é zero, faltou colocar aqui. Vamos provar que esse limite é zero. Então, ó, aí eu vou usar a desigualdade triangular. Pela desigualdade triangular, então eu vou pegar isso daqui tudo e tirar módulo. Então, como é módulo, é maior ou igual a zero, então o módulo disso daqui. Então, vou usar a desigualdade triangular, eu não detalhei, quem quiser pode nos estudos individuais aí detalhar. Então, vai ficar o módulo dessa expressão toda é menor que ou igual à soma dos módulos. Vai ficar o módulo dessa parcela mais o módulo dessa. Aí, usando propriedades de módulo, vai ficar módulo disso daqui, módulo disso daqui, vezes o módulo do ΔX, que apareceu aqui. Tá? Mesma coisa aqui, módulo dessa expressão vezes o módulo ΔY, que apareceu aqui. E aí, de novo, em cada uma dessas partes aqui, eu vou usar a propriedade de módulo. Então, o módulo dessa coisa aqui, né, que é um quociente, vai ficar o módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador. Então, o módulo dessa parte aqui de cima dividido por módulo de ΔZ, isso que apareceu aqui. E aqui é a mesma coisa, módulo de ε2 mais o erro 2 mais o erro 4 vezes i dividido pelo módulo ΔZ, tá? Então, essas passagens todas eu omiti, quem quiser pode desenvolver melhor.
E aí ainda fica aqui o módulo disso, que eu uso a desigualdade triangular de novo. Então o módulo disso daqui vai ser menor que ou igual à soma dos módulos. E esse I aqui vai ter módulo 1, então por isso que ficou isso daqui. Então a desigualdade triangular foi usada mais uma vez aqui para fazer o módulo dessa parte de cima. E aqui também, usando a desigualdade triangular aqui, vai ficar a desigualdade desse módulo é menor que ou igual à soma dos módulos aqui, tá? Aí vai ficar módulo de R2 mais módulo de R4. O módulo de I é 1. Então, quem quiser pode abrir mais essas contas detalhando isso que eu falei. Aqui eu não fiz para não ficar longo demais. Bom, aí agora quando eu vou ter que fazer o limite quando o ΔZ tende a zero. Bom, fazendo isso daqui, ΔD tendendo a zero, o que vai acontecer? Ó? Essa parcela erro 1 sobre ΔZ tende a zero. Então só essa parcela aqui tende a zero. Essa parcela aqui também tende a zero. Tá? Então essa expressão toda vai tender a zero. Por quê? É a condição, ó, aqui, ó. É a condição aqui. Esse módulo que aparece é exatamente o módulo do ΔZ, tá? Aí vai valer isso para as 4 funções aí, os 4 erros. Então isso daqui vai para zero. Aí aqui do mesmo jeito vai para zero também. Então essa parte vai para zero, essa parte vai para zero e esse daqui também vai para zero. ΔX e ΔY vão para zero, obviamente, porque você está fazendo o ΔZ tendendo a zero. Então essa expressão toda, quando você fizer tender ΔZ tender a zero, essa expressão toda vai para zero. Então, ó, como é maior ou igual a zero, esse limite aqui vai ter que ser zero, tá? Não pode ser outra coisa. Ele tende para zero e é maior ou igual a zero, então esse limite tem que ser zero. Então essa coisa aqui resume exatamente o que eu queria provar. Provar que esse limite aqui é zero, tá? Então, portanto, o limite existe, né? O limite existe, essa parte aqui não envolve nada do ΔZ, só o que envolve é isso daqui. E aí a gente provou que o limite disso aqui existe e é zero, tá? Então, esse limite existe, então quando eu fizer, isso aqui tudo vai desaparecer. Quando eu fizer o ΔZ tender a zero, e aí só sobra isso. Então, o limite ΔW sobre ΔZ existe, por definição é a derivada. E o que sobrou na hora de eu fazer o limite do ΔZ tendendo a zero, o que sobrou é só isso aqui, ó. Tá? Que é exatamente a expressão aí decorrente das equações de Cauchy-Riemann. Uma das equações. Portanto, aí a gente concluiu. Era isso que a gente queria concluir. Então, devemos provar que esse limite existe. Provando que ele existe, por definição, automaticamente é a derivada da função f. Bom, concluímos a demonstração do teorema. Agora eu só vou enunciar isso aqui. E, na verdade, esse teorema aqui, que eu estou colocando condições necessárias, suficientes, Cauchy-Riemann, só está juntando os dois teoremas. O teorema da aula anterior, que fala das condições necessárias, e o teorema dessa videoaula, que fala das condições suficientes. Então, só estou aqui num enunciado que junta as duas situações, por isso que a gente fala condições necessárias e suficientes. E é uma situação que é muito comum na maioria dos exemplos, então vale a pena enunciar, mas a demonstração é desnecessária, porque a parte das condições necessárias é o que foi provado no vídeo anterior, e a parte das condições suficientes é o que foi provado nesse vídeo aqui. Então, simplesmente eu vou escrever aqui, sejam U de x, y e V de x, y, funções reais definidas em cada ponto de um domínio do plano, né? Então, por exemplo, imagine que essa figura aqui, o domínio do plano, tá? E eu estou supondo que as funções U e V estão definidas nesse domínio todo. Então, sejam U e V funções definidas nesse domínio do plano e suponha que as derivadas de U em relação a x, de U em relação a y, V em relação a x, V em relação a y, existem e são contínuas em D. Tá? Então agora eu estou jogando para o alto. Estou dizendo que vale agora que as derivadas existem em todos os pontos do domínio. As duas funções têm as duas derivadas de primeira ordem em todos os pontos do domínio. E além disso que são contínuas em todos os pontos. Então agora eu não estou só com essa restriçãozinha aqui desse ponto e dessa bolinha não.
Agora eu estou dizendo que valem tudo, tá aqui no plano, no domínio, tá? Então, suponha que essas derivadas existam e são contínuas nesse domínio. Então, é a condição analítica mais importante que a gente precisa. Então, a função f, dada por essa expressão aqui, né, que envolve as funções u e v, ela é analítica se e só se satisfaz as equações de Cauchy-Riemann em cada ponto do U. Quer dizer que é analítica? Quer dizer que as derivadas existem em todos os pontos. A derivada da função existe em todos os pontos. Nesse caso, dizer que é analítica em um ponto significa dizer que tem uma bola onde as derivadas existem em todos os pontos dessa bola. Mas dizer que ela é analítica simplesmente quer dizer que é analítica no domínio. Então, eu estou dizendo que a função f tem derivada, né, derivada no sentido das funções complexas em todos os pontos. Então, essa função f é analítica se só se u e v satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Agora, com essas condições aqui primárias, né, que é a existência das derivadas e a continuidade das derivadas em todos os pontos do domínio, para garantir que a derivada da f exista em cada ponto, basta dizer que elas satisfaçam as equações de Cauchy-Riemann. Por isso que agora eu tenho uma situação em que as equações de Cauchy-Riemann são necessárias e suficientes. Mas vejam, tem que ter tudo isso daqui. Tá? Então, a função f é derivável ela no caso é analítica, né? É derivável em cada ponto, quer dizer que ela é analítica, se somente se as funções u e v satisfazem as equações de Cauchy-Riemann em cada ponto de U. E aí, nesse caso, a derivada é isso. Então, reforçando, esse teorema não precisa ser provado, ele só está juntando de um jeito mais prático os teoremas do vídeo anterior, que fala das condições necessárias, e o teorema desse vídeo que fala das condições eficientes. Então, só está juntando os dois, não há necessidade de prová-lo, com o único detalhe é que eu não estou mais olhando só para um ponto específico, estou olhando para o domínio todo. Então, estou supondo que as 4 derivadas existem em cada ponto do domínio D e que elas são contínuas também. Então, com isso, eu garanto que a função f é analítica, ou seja, ela tem derivada em cada ponto do domínio, tá? Então, essa é a forma mais prática de falar dessas condições de Cauchy-Riemann. Então, eu vou encerrar com um exemplo, que na verdade aqui é um exercício, deixando como exercício. Aqui eu digo para vocês usar as equações de Cauchy-Riemann para provar que essa função aqui é inteira. O que é uma função inteira? Uma função inteira é uma função cujo domínio é o plano dos complexos todo e ela é analítica, ou seja, em cada ponto do plano dos complexos a função tem derivada. Então essa função aqui é tranquila, polinomial a gente já sabe, né? É tranquila, a derivada dela vai existir, a gente já sabe que é 3e2, tá? Mas aqui eu estou querendo que se use as equações de Cauchy-Riemann para provar que essa função ela é inteira, ou seja, ela é derivável em cada ponto, tá? E aí também com as mesmas equações de Cauchy-Riemann vocês vão calcular a derivada com essa expressãozinha aqui, ó. Com essa expressãozinha aqui. Uma vez usadas as equações de Cauchy-Riemann para provar que ela é inteira, então usar essa expressão para ter a expressão da derivada que vai ser essa daqui, okay? Vai ser essa daqui, tá? Então esse exemplo aqui é um exercício para vocês aplicarem basicamente esse teorema aqui, as condições necessárias e suficientes. E o exercício 2 aqui, eu peço para vocês verificar que essa função, que é o módulo de z ao quadrado, né, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann apenas na origem. Então, fora da origem, ela não satisfaz as equações de Cauchy-Riemann. Então, satisfaz as equações de Cauchy-Riemann apenas na origem. Aí eu pergunto, isso é suficiente para afirmar que a derivada no zero existe? Então, ela satisfaz as equações de Cauchy-Riemann na origem. Fora da origem não se satisfaz. Mas o simples fato de satisfazer as equações de Cauchy-Riemann na origem é suficiente para garantir que a derivada existe? Tá? Como é que se garante que essa derivada existe? Tá? Se as equações de Cauchy-Riemann não são suficientes, não forem suficientes para garantir que a derivada no zero existe, então como é que se garante a existência da derivada? Como é que se verifica então a existência dessa derivada?
Então tentem resolver esses exercícios, além do exercício que eu deixei no vídeo anterior, que aquele acaba sendo mais importante, que ele mostra exatamente que as condições de Cauchy-Riemann, as equações de Cauchy-Riemann não são necessárias, não são suficientes para garantir que a função seja derivável num ponto. Além disso, no livro texto também tem outros exemplos lá e exercícios que abordam exatamente esse tipo de coisa aqui, dessas aplicações das equações de Cauchy-Riemann. Então é importante tentar fazer também, estudar os exemplos que tem no livro, em adição a esses que tem aqui, e tentar resolver os exercícios do livro aí, correspondente a essa sessão. E aí, com isso eu encerro o vídeo. Nesse vídeo a gente encerra aqui a parte básica de derivados. Obviamente derivados ainda vai aparecer muito aí, mas a parte básica é essa, falando das condições eficientes, Cauchy-Riemann, e resumindo tudo aqui, as condições necessárias eficientes de Cauchy-Riemann, encerrando com exemplos aí, e aí reforçando que vocês complementem o que está sendo feito aqui com o estudo da seção correspondente ao capítulo 2, onde tem esses tópicos aí, estudando os exemplos que tem lá e os exercícios correspondentes, tá? Então é importante tentar fazer isso. Então por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau.